Nosso capítulo de hoje do Conte Comigo se passa no metrô. É uma história que um amigo meu contou pra mim e pediu para que, se eu pudesse contar também, seria um bom exemplo para se dar. Ele conta que estava num metrô lotado, aquele horário de pico, assim, que ninguém consegue sentar. E havia um garoto, aparentando uns 20, 25 anos, sentado naqueles bancos azuis, aqueles bancos dos idosos que a gente fala, né? Quando chega uma senhora muito bem vestida, assim, cheia de pose, e aponta o dedo bem pro menino e diz assim: levanta daí, seu vagabundo, aí não é lugar de você sentar. O garoto abaixa a cabeça, envergonhado, aparentava ter muita simplicidade, muita humildade, uma pessoa muito envergonhada até, e vai se levantar para a mulher sentar. Quando ele vai se levantar, as calças dele sobem um pouco e o metrô inteiro nota que ele não tinha as pernas dele eram próteses, aquelas mecânicas. E quando ele vai levantar, tem um crachazinho pendurado assim, que ele era deficiente. Essa mulher ficou com tanta vergonha, e na hora ela começou a chorar, encheu os olhos de lágrimas e começou a chorar, pela própria atitude. Adivinha quem foi consolar essa pessoa? O próprio garoto. O garoto levantou, colocou a mão no ombro dela e disse: minha senhora, não se preocupe, isso acontece. Pode se sentar. A mulher de maneira alguma quis se sentar, ficou super envergonhada. O metrô estava andando, porque se estivesse com a porta aberta acho que ela teria saído do metrô. E o garoto vai consolar: não se preocupa, não se envergonha, pode se sentar, eu sou novo, eu não estou cansado, tá tranquilo. E fala para a mulher. Nessa confusão toda, uma outra senhora do lado se levanta e fala assim: senhora, pode se sentar aqui, não se preocupe. A mulher ficou com os olhos cheios de lágrimas, ficou toda envergonhada, vermelha, e na próxima estação ela desceu do vagão. Isso serve de lição para que a gente não trate o próximo com iras, nem com revoltas, né? Que a gente não trate os outros com pedra nas mãos. E esse grande exemplo desse garoto que possa servir de lição para todos nós. Porque o jovem geralmente ele tem aquela energia, né? Ele poderia ter levantado e ter se mostrado de vítima, e poderia ter xingado ela e fazer uma confusão toda ali, mas ele foi indulgente. Ele ainda mesmo assim acolheu o agressor. Aos exemplos de Jesus, que pede que a gente ore pelos inimigos e não pague a maldade com maldade, né? E sim pagar o mal com o bem. Fica aí o grande exemplo desse garoto aí, que vai estar marcado no coração de todos nós. Valeu, galera, muito obrigado.